Tem um ditado que diz: ex-mulher ou ex-marido é para sempre. E quando o ex ou a ex quer interferir na vida da pessoa, aí sim a coisa fica complicada, né? Vai desde a tentativa de controlar a vida do outro até aparecer na casa do ex sem avisar. Assunto polêmico aqui no estúdio para a psicóloga Lígia Guerra. Oi, Lígia, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Gisele. Lígia, tudo bem? Eu acredito que quando se termina uma relação, sempre um tem aquela dificuldade de aceitar, né? E às vezes é por isso até que faz essas tentativas para voltar, para retomar o relacionamento. Será que é isso o que faz com que o ex faça o papel de ex, que às vezes é incomodar? E esse incômodo é da própria pessoa, normalmente, mas por vezes o outro também continua retroalimentando a situação. Então é importante nós pensarmos que, assim como existem etapas para nós casarmos, por vezes o homem ou a mulher sentem o momento certo de casar antes do outro, né? E isso pode acontecer no divórcio também. E nós temos algumas etapas de luto durante o processo do divórcio, porque toda relação que se extingue, ela acaba tendo esse problema. A pessoa entende que ela simplesmente foi rompida e esquece do sofrimento, né, desse processo de luto e dessas fases. A pessoa vai ter o processo dela de negação, vai ter o processo dela de raiva, de negociação, de depressão e de aceitação. O problema é que cada um dos cônjuges está numa etapa diferente. Então, muitas vezes, um já está realmente na fase da aceitação, já passou por todos os processos, e o outro ainda está lá na segunda fase, ainda está com a raiva. E é essa raiva aí que faz com que, então, a relação fique perdurando mais do que deveria. E daí a gente começa, então, a ter os problemas. Muitas vezes barganha com filhos, com a questão financeira e querer controlar o outro. Agora, tem uma situação também, Lígia, em que não se enquadra nessa dificuldade de superar etapas ou etapas diferentes. Existe a falta de respeito, a falta de uma ética, até porque precisa ter, né? Principalmente quando há filhos, eu não posso bater na sua casa a qualquer horário para pegar a criança. Isso tem que ter um combinado antes e muitas vezes isso não é respeitado, né? Infelizmente, Gisele, o que fica bem evidente normalmente é que esse desrespeito já acontecia na relação. Por vezes não é no momento do pós-divórcio, já era um casal que vinha muito desgastado. E essa, digamos, doença emocional conjugal, ela realmente vai se estender também no processo do pós-divórcio. Então é importante que, por mais que a terapia do casal já não vá mais surtir o efeito desejado, porque já ocorreu o divórcio, que seja então feita, se possível, uma terapia familiar, para que ambos consigam voltar, pelo menos, a reconquistar a possibilidade do diálogo. Não o diálogo lógico para reatar a relação. Tampouco para discutir o que ficou para trás, mas para procurar entender como será dali para frente, porque você colocou uma coisa muito preciosa e quando nós temos crianças envolvidas. Não podemos esquecer também, né, que tem o pelotão do controle aí. A gente brinca que tem um serviço secreto familiar, que as pessoas começam a fazer alianças também no pós-divórcio. É a sogra que começa, às vezes, a apoiar até a ex-nora, porque julga que o filho não teve uma atitude correta ou não quer perder esse vínculo com os netos. Então, fofocas, confusões, tudo isso dá muito ruído também na relação. Então, por vezes, não é só a família de base, só os filhos, o marido e a esposa, até os avós têm que entrar no circuito. Como colocar fim, então, a esse controle? Como dizer que chegou a hora de que acabou e também comunicar isso à família? Esse é o meu limite, né? A relação ela tem que ser muito limpa dentro de casa, muito honesta, especialmente com as crianças, porque é muito comum nós percebermos, Cláudia, as crianças se responsabilizando pelo divórcio dos pais. Eu me recordo de um menininho que eu atendi um período na universidade, que ele parou de dormir depois que os pais se separaram. Desenvolveu insônia. E daí um dia ele colocou que ele sonhava todo o tempo com o abajur da sala. Quando a gente conseguiu trabalhar isso com a criança, o que aconteceu? No dia que os pais se divorciaram, ele havia chutado a bola de futebol e quebrado o abajur. E ele ficou com aquilo na cabecinha. Puxa, meus pais brigaram porque eu quebrei o abajur da sala. Ele era uma criança de 3, 4 anos. Então, explicar, a culpa não é de vocês, não existe um culpado, o papai e a mamãe não se amam mais. Porém, a gente vai continuar sendo uma família de uma outra forma. Então, colocar isso de uma maneira que a criança se sinta segura. No segundo momento, para os pais e aos pouquinhos, então, conversando com a família. Mas sempre muita honestidade, procurar colocar por outro limite,
né? Não ficar deixando as roupas, por exemplo, o marido saiu de casa, ficar levando 3, 4, 5 meses para tirar os seus pertences. Decidiu, vamos ter praticidade, a casa realmente não é mais aquela. Bom senso, o que você leva, o que fica, porque ambos vão começar muitas vezes do zero. Mesmo que né? essa conversa demore um pouco para acontecer, precisa existir, olha, o nosso esquema agora, tendo criança, porque quando não tem, você não precisa nunca mais ver embora, aquela pessoa Também continue seja existindo difícil. na sua vida, né? Mas em conversar e impor esses limites? Conversar, impor esses limites. Se você vê que o outro não está conseguindo dialogar, Gisele, usa o recurso da escrita, tenta retomar aquilo. Olha, lá no começo foi tão bom, vamos tentar ter maturidade nesse momento para organizar isso e fazer com que o outro sinta uma certa empatia. Como você se sentiria se eu estivesse fazendo isso com você, se fosse o contrário? Porque normalmente a pessoa perde o bom senso não é nem por maldade, muitas vezes porque ainda está em sofrimento, porque ainda ama o parceiro. E acha que tem chance ainda de uma reconquista. Então é bom que isso fique bem claro. Ok, Lígia, obrigada pela participação. Obrigada a todos. Boa semana para você. Obrigada, bom dia, Lídia.